O maior fetiche de nossa época é a busca da felicidade. Vários são os instrumentos utilizados para tal intento, um deles, um tanto mais sofisticado para um mercado tão brega como o da felicidade contemporânea, é a literatura de autoajuda. O foco dela é quase sempre elevar a autoestima. Mas não devemos menosprezar a autoajuda, achando que ela seja apenas um pecadinho de ignorantes. A filosofia, às vezes, também peca afirmando coisas que nem sempre são realidade. Uma delas, essencial, em nossa época, muito utilizada por uma das coisas mais ridículas que temos, os workshops motivacionais, é a ideia de que o homem seja bom, ou dito de outra forma, de que a natureza humana seja boa em si e capaz de evoluir. Nenhum sentido darwiniano aqui. Se pensarmos bem, veremos que, no fundo, afirmações como essas sustentam a suspeita de que a autoajuda começou como um pecado de alguns filósofos. Quais seriam? Minha tese é de que o desejo de mentir sobre a natureza humana é recente na filosofia e surge como reação à ruína do sistema medieval de pensamento centrado na noção de pecado, reação esta trazida pelas mãos do mundo moderno burguês. Mas antes de descrever esse processo de surgimento da filosofia autoajuda da autoestima, que reúne em si a nova esquerda e os departamentos de recursos humanos das empresas num ato comum de picaretagem, farei um pequeno reparo. Hoje em dia, uma das coisas mais queridas do politicamente correto é afirmar que não existe natureza humana, livres de si mesmos. A raiz dessa crença também é a tentativa de superação da ideia de pecado como DNA da natureza humana, nas suas mais variadas formas. A intenção é negar que exista qualquer limite ao desejo humano de se transformar, fazendo da vida humana uma espécie de projeto contínuo do humano novo. Por isso, afirmar que exista a natureza humana por si só já soa politicamente incorreto, porque parece impor o limite que nossa adolescente modernidade detesta ver. Na Idade Média, a natureza humana era basicamente pensada em termos teológicos. Somos como nossos pais Adão e Eva, orgulhosos, viciados em sexo, mentirosos, invejosos e outras coisas óbvias que todo mundo sabe que é verdade, mesmo que Adão e Eva nunca tenham existido. Hoje em dia, a briga contra a natureza humana é uma briga contra o darwinismo e os limites impostos pelo que seria inato e não adquirido socialmente. A mentira PC remonta aos filósofos que foram os pais da modernidade. O primeiro deles é o italiano Pico della Mirandola, que viveu no século XV. Não estou dizendo que ele era politicamente correto, nem podemos dizer que Rousseau e Marx tampouco o eram, uma vez que nem o termo existia, mas sim que seu pensamento é chave para a mentira PC ter nascido como filosofia. Em seu livro Da Dignidade da Natureza Humana, Pico afirma, contra a teoria do pecado original da época, que a natureza humana não era definida em princípio por pecado algum, logo podia criar a si mesma. Pico não podia ter noção da dimensão que uma ideia como essa assumiria. Tampouco podemos supor que todo mundo leu Pico, e por isso existe a praga PC. Não, as coisas são um pouco mais complicadas do que isso. E aqui devemos fazer uso de uma breve análise da história das origens da modernidade, que estava nascendo exatamente nesse período. A ideia de Pico é fruto do processo de nascimento do mundo burguês pautado pela necessidade de crermos na capacidade livre e infinita do homem de criar e de produzir. Daí que um pessimismo com relação às potências humanas seria uma má ideia, como no caso do pecado. Vemos que na origem do otimismo de Pico está uma vontade de crer num homem livre e autônomo. Entretanto, só alguém cego não vê que não estamos com essa bola toda. Se você quiser acertar numa análise que envolva seres humanos, continue a usar o pecado
como ferramenta para compreender o comportamento humano. Orgulho, ganância, inveja e sexo continuam a mover o mundo. A luta de classes nada mais é do que um caso de ganância e inveja. O culto da ciência como conhecimento seguro do futuro humano, sob controle das experiências em laboratório, degenerou no culto do ser humano como tendo controle do que ele é e do que ele pode vir a ser. O próprio nascimento do Estado moderno e sua burocracia de controle do cotidiano também marcaram esse processo, na medida em que a experiência da organização da vida carrega em si um sentimento de potência positiva. Assim sendo, a ideia de Pico se deu num cenário de fé no humano, e não que ela tenha criado essa fé no humano.